ao Kimball Insights, onde a liderança encontra a inspiração. Estamos aqui numa conversa muito especial hoje. O primeiro executivo convidado aqui do Kimball Insights. E também com o Fausto Alvarez, que aparece de vez em quando. O mestre dos magos, né, Fausto? Vai, aparece, some. E vai ser um papo muito bacana. Então, apresentando o nosso convidado de hoje, nós temos a honra de receber aqui conosco o Kleber Gomes. Kleber, ele é CEO da Ouro Fino Saúde Animal. Ele vem de uma trajetória já desde 2007 na Ouro Fino, uma carreira aí na área de finanças, e participou de vários movimentos estratégicos na companhia. E a gente vai ter essa conversa hoje para entender esses movimentos, entender como essa liderança inspiradora dele contribuiu nesse movimento de transformação. Obrigada por aceitar nosso convite, Kleber. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Só um detalhe, vou ter que explicar para os mais novos o que é o Mestre dos Magos. É verdade, gente. Tinha um desenho do Caverna do Dragão, né? E tinha o dos magos que ele mandava no local. É tipo Fausto. Ele manda no local, mas ele aparece só de vez em quando e ele some sempre. E ele é assim também aqui no podcast. Mas sempre que ele vem, ele traz contribuições importantíssimas para a nossa conversa e enriquece. E cada vez um apelido novo, né, Fausto? Da outra vez você era a mãe de nada potencial. Hoje é o mestre dos magos. Mas obrigado, Tiziana, obrigado, Amanda. Na verdade, é mestre dos magos, porque eu fiz uma transformação na minha carreira completamente, né? Da água para o vinho. E hoje quem toca os negócios são vocês. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês e principalmente com o Kleber, porque o Kleber é uma pessoa que realmente eu admiro por tudo que ele vem imprimindo na Ouro Fino aí nos últimos 4 anos, por todos os processos de mudança que ele vem fazendo lá dentro. E eu tenho assim o privilégio de assistir isso e ver que ele tem acertado na grande maioria das vezes. E é uma sorte para a Ouro Fino Saúde Animal ter o Kleber lá, então para mim é um orgulho estar aqui hoje com vocês três. Tá bom? Muito obrigada, viu, Kleber? Kleber, você formado em Ciências Contábeis. Sim. Né? Interessante a formação, depois você se especializou e saiu da área financeira para virar um CEO. Você pode falar como foi essa virada de chave aí da área financeira para um CEO? Primeiro que eu formei em contábeis e nunca fui contador. Olha! Eu comecei minha carreira trabalhando em auditoria. Na verdade, a gente checava a contabilidade das empresas, né? Então, trabalhei em empresa de auditoria. A principal, eu trabalhei na Price, né? Na PwC hoje. A Price também, na época, chamava Price, depois chamou PricewaterhouseCoopers, depois agora PwC. Eu fiquei lá 11 anos, né? Tive uma carreira bastante sólida, cheguei a trabalhar fora. E eu achava que eu ia ficar o resto da vida em auditoria. Mas eu auditava a Ouro Fino, né? E a Ouro Fino estava num momento de crescimento, que estava buscando um sócio, né? Precisava de estrutura de capital para isso. E aí o CFO da época me chamou para trabalhar com eles, né? Não tinha a mínima intenção de sair da carreira de auditoria, mas naquele momento, você falou de transformação, né? Falso de carreira, naquele momento eu parei um pouco para pensar. Na continuidade da carreira eu teria que vir aqui para São Paulo. Meu filho tinha acabado de nascer, tinha um filho de 1 aninho ali, né? E a vida para ser sócio na auditoria, ela ia ficar bem complexa por uns 5 anos. E aí eu achei que eu mexeria muito com a vida da minha família. Minha esposa também trabalhava, funcionária pública lá em Ribeirão Preto, né, na cidade que eu moro. O meu filho era o primeiro neto dos avós, então eu decidi mudar de lado da mesa, né? O auditor está sempre olhando as finanças, eu fui trabalhar com finanças, então eu fui ser controller da Ouro Fino, num momento super importante, porque a empresa estava recebendo ali um aporte de capital, né? Esse aporte de capital previa, inclusive, uma abertura de capital na sequência, em 5 anos. E a minha missão naquele momento era estruturar uma área de controladoria bacana, né? Para que esse sócio tivesse ali o conforto suficiente, né? Das coisas que nós estávamos fazendo. De uma certa forma, já estruturando uma primeira célula de relações com investidores e preparar a empresa para a abertura de capital. Essa era a minha missão. E assim decidi ir para o Ouro Fino, num momento que a empresa era muito pequena, né? Faturava ali uns 100 milhões de reais, tinha 400 funcionários, mas tinha um projeto de crescimento muito grande. E então eu tive o privilégio, né, de entrar já num momento de transformação da empresa
Então, por isso que eu falo, né? Então, eu fui na carreira financeira, nunca fui contador propriamente dito, e caí num laboratório farmacêutico veterinário, né? Ou seja, a gente produz medicamento, é uma empresa farmacêutica, só que só Sim. para animais, né? E aí também tem todas as suas especificidades, né? De entender o nome de molécula, nome de produto, o que que faz. Mas isso foi bacana, eu tinha essa vontade quando eu estava na auditoria. Talvez não fosse ainda consciente, mas eu queria estar do outro lado, eu queria tomar decisões, né? O auditor, ele faz recomendações, ou então ele fala que está errado, vira as costas e vai embora, né? É uma função super importante. Acho que a auditoria me ajudou muito, para falar a verdade, na função que eu tenho hoje, né, de presidente da companhia, porque ela te dá uma visão muito abrangente das coisas, né? Então, se eu conseguir entender todos os subsistemas de uma empresa, porque 11 anos fazendo auditoria, e também de diferentes negócios. Então, acho que eu sou um cara bem generalista que consegue fazer bem as conexões das coisas, e isso me ajuda muito no meu dia a dia. Perfeito. Muito bom. E dessas habilidades, você disse que a auditoria te deu esse olhar, né, abrangente. Mas não é só isso que precisa para ser um CEO. Não. Várias outras habilidades. Você pode citar quais delas você já tinha? Quais você teve que desenvolver no caminho? Posso. Primeiro que assim, né? Você na área de finanças, você tem uma visão boa, você geralmente tem uma visão crítica, você sou um cara muito analítico, consigo diagnosticar bem um problema, achar as causas raízes, trabalhar soluções para isso. Então, isso eu acho que a área financeira, de uma certa forma, dá de uma forma muito boa, né? Muito presente. Já tinha também ali uma certa habilidade, né? Falei que eu fui ali para ser uma primeira célula de relações com investidores, então de tratar os temas de governança, de tratar com investidores. Na época foi o BNDES Par que participou, então eu era o ponto de contato ali inicial. Mas isso é pouco, né? Para quem tem uma função como a minha hoje de CEO, né? E eu tive um primeiro choque de realidade no assessment que nós fizemos na Kimball, né? Olha. Lembrando um pouquinho aqui, eu fiz o assessment com a Vânia, né? Que vocês conhecem bem. Foi um assessment duro ali, de umas 6 horas e pouquinho. Foi na Olha. pandemia. Então, Online? estava online, estava na varanda da minha casa. E acabou, né, o assessment lá no finalzinho, então, a hora que acabou, ela falou assim: Kleber, você tem ótimas qualidades, mas você não deu nenhum sorriso, nenhum momento. Né, Olha. Primeiro feedback impactante. no assessment. E esse acho que é o principal ponto de mudança, né? Quando você vai para uma função de CEO, você tem que construir as pontes, né? Na verdade, você não está ali só para fazer estratégia ou para achar o que está errado, o que está certo. E você, para construir as pontes, você precisa das pessoas, né? Então, eu fiquei com essa dica aí. Foi um ponto que eu procurei trabalhar bastante. Ele está sorrindo hoje. Tá sorrindo sorrindo bastante. hoje. Acho que isso melhorou bastante ao longo do Como tempo, foi né? o impacto na hora que ela te falou isso? Foi super importante, né? Assim, essa é uma outra coisa, assim, eu sempre gostei de aprender. Sempre tive paixão para aprender, né? Venho de uma família super simples, então não fiz uma boa faculdade e tal. Mas todas as oportunidades que eu tive de aprendizado, eu agarrei muito forte. Por isso que eu falo que a auditoria foi uma tremenda escola. Porque ali eu tinha treinamentos constantes, eu estava convivendo com pessoas de altíssimo nível, e eu sempre procurava tirar alguma coisa. E a Vânia foi mais uma delas, né? Que eu guardo muito para mim. É uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Mas a partir daquele momento, falei: não, é verdade, eu preciso melhorar isso. Eu não posso ser o Kleber, diretor financeiro, que passava na empresa e que a turma tem um pouco de medo, porque é o cara que corta o orçamento. Vai cortar tudo. Que vai cortar as pessoas, né? Vai desligar, vai racionalizar custo. Faz parte da função financeira, mas não faz parte da função do CFO, né? O CFO tem que estar atento a isso, mas ele tem CEO. que fazer... Do CEO, né? Tem que fazer isso de uma forma diferente. Então, eu pus na minha cabeça que eu precisava mudar a partir daquele momento. Também houve um pedido do nosso conselho na época, né? Eu recebi o comunicado que eu assumiria a presidência no dia 30 de março. Assumi no dia 1º. E naquele momento, os nossos acionistas, né? Os fundadores, o senhor Norval, o senhor Jardel, eles me transmitiram a seguinte mensagem: a gente quer uma pessoa inspiradora. A gente quer uma pessoa que transforme a empresa. Então, também, né, tente mudar, faça, né, a sua parte aí. A gente está confiando em você, mas faz a sua parte. E aí eu procurei, né, me observar mais, me conhecer mais, olhar para situações que as pessoas não me reconheciam como a pessoa mais amigável do mundo e agir diferente. E aí teve até, acho que tá uma boa dica aqui, um primeiro livro que eu li, inclusive foi uma das recomendações do assessment, foi A Cabeça do CEO.
Olha. É um livro bem legal, que traz umas coisinhas bem práticas, né, ali do dia a dia, de como você se relacionar melhor, tudo. E eu procurei praticar. Como eu disse, eu gosto de aprender, mas eu gosto de praticar na sequência o que eu aprendi. Então foi um exercício mesmo de autoconhecimento, de entender que eu precisava mudar e de praticar isso no dia a dia. E eu procurei todo dia fazer diferente, o que eu não fazia. Mandar um beijo para Vânia Macedo, consultora da Kimball. Vânia fez um ótimo trabalho. Muito bom. Kleber, legal. Essas habilidades a gente sempre vai também adquirindo conforme os desafios vão vindo, Sim. né? E em 2020 você assumiu, dia 1º de abril de 2020, logo após 15 dias depois da pandemia eclodir, né? Sim. E em 2020 também a gente pode dizer que você conduziu uma transformação na Ouro Fino. Você pode citar quais foram as principais decisões, como foi esse processo de decisão? Claro, né? Primeiro, assim, o mandato do conselho foi muito claro. Era para trazer crescimento para a empresa, em todas as frentes. Nós vamos crescer na força comercial, na receita, em lançamento de produtos, e na velocidade, nós precisamos crescer, né? A empresa já cresce bem, é um mercado que tem um bom crescimento, então sempre um desafio grande. E foi num momento bastante difícil, né? Porque foi justamente ali no começo da pandemia. Assim, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. E como que você recebe um mandato de crescimento, você sabe que já no primeiro mês não tem o budget feito, não tem orçamento, fevereiro, abril, maio, né? Não vai entregar o resultado. E aí tiveram decisões muito complicadas que eu tive que fazer ali muito rapidamente. A primeira dela foi olhar para dentro do caixa, né? Do caixa da empresa. A gente é uma empresa super forte financeiramente, mas naquele momento você não sabia se teria venda. Então a primeira coisa que nós fizemos foi, vamos no banco, vamos buscar um colchão de liquidez. E aí eu fui lá do financeiro falando, né? Porque eu também tinha acabado de promover o meu sucessor, que era o gerente o diretor de controladoria antes, que foi para CFO. E falei para ele, vai pro banco, né? Capta X milhões de reais, põe no caixa para a gente ficar tranquilo. E fizemos isso, fizemos à frente de todo mundo, até captamos muito bem. Depois o juro subiu, explodiu. Então, primeiro, vão ter a segurança. O segundo ponto, eu estava dentro da empresa, já estava na empresa, então eu conhecia aquilo que precisava ser feito, né? E a primeira coisa foi eu tive que fazer algumas mudanças também na diretoria, né? Então, eu troquei alguns diretores, né? Uns 4, 5 diretores na sequência. Inclusive o diretor comercial da principal unidade de negócio. Então, isso já gera um estresse, né? Aí, imagina um pouquinho o time recebendo notícia, veio o diretor financeiro, ele já mudou todo mundo. trocou os diretores, né? Então, isso contribuiu no primeiro momento ali para um certo receio. Mas, por outro lado, nós promovemos pessoas que estavam dentro da empresa, muitos deles também. Isso também trouxe ali um conforto para o pessoal. Mas eram mudanças necessárias, né? Que estavam muito relacionadas com o momento de futuro que a gente precisava e que a gente precisava de mais energia, a gente precisava de mais repertório, né? E tudo com muito apoio do conselho também. Então, nós fizemos essas mudanças também muito rapidamente. E aí nós tivemos uma outra frente que foi muito importante na minha visão, que assim, eu tinha um sentimento, né, que a gente precisava trabalhar a cultura na empresa. Mas, honestamente, eu não sabia exatamente o que fazer e como fazer. E nós fomos pelo caminho tradicional, né? Fomos procurar ali algumas consultorias para nos orientar sobre um trabalho de cultura, porque eu entendia que a gente precisava mudar a cabeça de todo mundo muito rapidamente. Dar como a gente fala no anterior, uma chaculejada na turma, né? Uma chacoalhada. E aí a gente começou a conversar, o Fausto até teve com a gente em alguns desses momentos das conversas, nós decidimos fazer internamente, não contratar nenhuma consultoria. Nós tínhamos hoje a nossa diretora de RH, na época era a gerente de DHO, e ela falou assim, eu tentei fazer esse trabalho numa outra empresa, não vou citar uma empresa muito grande de tecnologia, não vou citar o nome aqui para não ficar chato, e lá não deu certo. Então, pelo menos eu sei o que não fazer, né? Então, eu posso tentar ajudar nesse caminho. E aí nós fomos conversando, decidimos ter 2 mentores nesse processo, o Fausto foi um deles, o Fausto muito como ele conduziu o processo, né, de sucessão. Ele conhecia bem as demandas do conselho, estava ali me apoiando, então era uma voz que conseguia trazer um pouco do conselho para aquilo que a gente estava fazendo. E nós tivemos um outro consultor, o Roberto Zimmermann, que a gente estava fazendo um trabalho com ele, a gente gosta muito dele, cara, os mais inteligentes que conheci na vida.
e que ele trabalha muito com a metodologia Barrett, né? E nós decidimos começar o trabalho de cultura aplicando o questionário do Barrett, que tem ali a ver, né? Na verdade, nós tínhamos ali 100 atributos, né? Qualidades e defeitos que poderiam ser notados na empresa, e nós demos isso para a empresa inteira responder. Os 10 que eram principais para eles, como pessoas individuais, né? O que eles viam na empresa naquele momento e o que eles queriam enxergar no futuro da empresa. E aí nós tivemos né? Foi maciço, a turma toda respondeu. E com isso nós conseguimos ter um diagnóstico claro do que era a empresa e do que as pessoas queriam que fosse a empresa. E nunca é uma coincidência, né? As coisas bateram muito com o que eu pensava, o que o conselho pensava. E a partir disso nós conseguimos clusterizar aquilo que a gente precisava e nós saímos com 3 valores. Muito simples, eu sempre falo, muito simples, mas bastante poderosos, assim, como uma bússola do dia a dia. Nós já tínhamos um propósito ali que estava bastante estabelecido, que é o de reimaginar a saúde animal, né? Que tem muito a ver com a parte de inovação. Mas ele não era tão claro para as pessoas, a gente simplificou um pouquinho ali o que significa o reimaginar a saúde animal, que nada mais é do que trazer produtividade para o campo, na pecuária, né, que é um dos carros-chefes da empresa, e trazer longevidade para os animais de companhia, né? A gente quer que os cachorrinhos e os gatinhos vivam cada vez mais. Isso é o reimaginar a saúde animal. E aí nós saímos com 3 valores, que é o jogar para ganhar, o cuidar das pessoas e o conectar com o mundo. E algum tempo depois eu fui ler um livro, o livro lá do Salib, que fala de cultura. E se você ler, ele fala exatamente que os valores têm que ser um de resultado, um de pessoas e um de inovação. E o nosso saiu A naturalmente, lição de casa foi ótima. escutando as pessoas da empresa, né? E aí, mas assim, nós temos um time muito bom de marketing dentro da empresa. Eles abraçaram o projeto da cultura, fizeram de uma forma lúdica, criaram símbolos, criaram um manifesto da empresa. Nós fizemos um e-book de cultura que inclusive está no nosso site, tem 100 e poucas páginas, se alguém quiser ver, é aberto para todo mundo, né? Inclusive é muito bom porque as pessoas que vão entrar na empresa conseguem ler, se adaptar mais rápido. Legal. Mas isso era uma parte, né? A gente precisou mudar tudo também para dentro da empresa. E a gente mudou toda a forma de avaliação para avaliar por os atributos da cultura. Nós fizemos treinamento para contratar baseado nos valores da cultura. Legal. Então nós mudamos tudo. E isso foi feito em 3 meses. Olha. Então assim, a gente... dia 26 de agosto, se eu não me engano, nós fizemos o lançamento da cultura na empresa, com os acionistas presentes. Levamos o Bernardinho para fazer a apresentação ali, porque acho que tinha muito a ver com jogar para ganhar, né? Bacana. Então nós fizemos isso em 3 meses. Então, em 3 meses, nós tínhamos resolvido o nosso problema de risco financeiro, nós tínhamos feito as trocas de diretoria, nós estávamos com o projeto de cultura implementado dentro da empresa. E aí foi seguir a onda, porque, por coincidência, o nosso mercado ele foi bem nesse período da pandemia. Não teve nada a ver com a pandemia, mas nós pegamos ali um ciclo de pecuária que estava em baixa, mas, por outro lado, começou a ter muita exportação de carne para a China. A China começou a comprar muita carne bovina, porque teve um surto que reduziu muito o plantel de suínos lá. E aí o Brasil começou a exportar carne, precisava produzir mais animais, precisava produzir mais bezerros, então a sanidade ela teve um impulsionamento importante nesses anos. E a parte dos animais de companhia, as pessoas começaram a ficar em casa, só com os animaizinhos, pararam de gastar dinheiro com roupa, com cabeleireiro, com restaurante, e focaram muito nos animais. Então o mercado de animais de companhia, de saúde animal, teve um crescimento bem importante. Então passamos ali 3, 4 meses muito difíceis, mas depois nós terminamos o ano superando o nosso orçamento que estava estabelecido antes da pandemia, né? E depois, então, foi bem bacana. E isso, de uma certa forma, ajudou a impulsionar a mudança da gestão, né? Porque uma sucessão, né? Eu sucedi o acionista que estava na posição. Nunca é fácil. Sim. Nós tínhamos ali, né, uma questão da cultura muito forte, o acionista tinha uma presença muito forte ali na empresa. Por outro lado, na pandemia eles ficaram um pouco fora, né? Então a presença foi a minha ali, né? E o resultado que veio, né, com essas ações também ajudou a validar esse processo. E aí facilitou muito do restante do desenvolvimento desse processo. Você contando assim, parece que foi muito tranquilo, né? Pela forma que você Fácil, conta. rápido. Imagino que, lógico que teve seus momentos ali de tensão e tudo mais. E você vindo de uma cadeira para assumir a posição de CEO, ou seja,
participou de um processo seletivo, eu imagino, né? Interno, externo. E o que você acredita que foi o fator diferencial do seu perfil enquanto líder, né, enquanto executivo, que contribuiu para facilitar essa transição aí, esse momento, e conseguir promover essa mudança, essa implementação de cultura e esses resultados? Acho que 2 fatores fundamentais, né? O primeiro é a coragem de fazer, né? A atitude, né? Sim. Geralmente as pessoas entram ali, ficam tateando, né? Eu já sabia, eu tinha um mandato, né, para fazer. Então, estava ali suportado das mudanças que eram necessárias. Então, assim, fiz o que precisava ser feito. E o principal, que é exatamente o que precisava mudar, que era a comunicação. Perfeito. A comunicação foi fundamental nesse processo. Eu lembro, no primeiro dia que eu fui falar com a empresa, após, né, ter assumido ali a posição de CEO, estava todo mundo online. E as pessoas me perguntavam, Kleber, o que vai acontecer com a gente? Eu falei, não sei. É muito difícil falar que eu não sei agora, mas é verdade. Porque é uma situação nova, então transparência, comunicação direta, tentar falar a mesma linguagem das pessoas, né? E o sorriso contribuiu? O sorriso, né? Por mais que era um momento de tensão ali, como Sim. você colocou, não era um momento... As pessoas estavam com medo de perder emprego, né? Sem Essas questões dúvida. todas. E eu lembro que muito naquele momento, a gente falava muito no Brasil, né? Vamos cuidar das pessoas, cuidar das pessoas, cuidar das pessoas. Nós temos que cuidar das pessoas no nosso valor, né? Já estava ali. E a gente falou assim, nós vamos cuidar das pessoas, mas nós vamos cuidar do negócio também. Né? Vocês estão dentro, né? Vocês estão de acordo com isso. Nós vamos fazer tudo o que for possível para cuidar muito bem de todo mundo. Mas nós precisamos cuidar do negócio. E as pessoas falaram, não, acho que esse é o caminho mesmo. Então lá nós tivemos 2 caminhos muito claros desde o começo. Então fomos conversando. Nesse momento eu estabeleci uma rotina de comunicação bem constante. Né? Nos primeiros dias eu falava quase que semanalmente com as pessoas. A gente criou a estrutura ali do Zoom, como todo mundo. A gente punha todo mundo, parava a fábrica, parava o comercial, né? 1.000 e poucas pessoas para ter o nosso momento de conversa. Então a comunicação foi o que fez a diferença. As pessoas entenderam o momento, vieram junto. Mas depois disso também, com 2, 3 meses, as coisas ficaram melhores. As pessoas já começaram a entender que não era tão crítico. O nosso negócio foi considerado essencial naquele momento. Então a gente podia que trabalhar. Já é uma vantagem, né? Mas a gente colocou também nesse momento 400 pessoas em casa, de uma hora para outra. Então foi tudo isso junto, tocando. Mas ali tem uma turma muito boa, né? Uma turma que ajuda bastante, que comprou essas situações. Então nós conseguimos fazer isso. Mas a coragem e a comunicação eu acho que foi fundamental. Você falou da comunicação com as pessoas internamente. O falso conselheiro, aí é uma pergunta para os dois, né? Como que a relação do CEO e do conselho nesses momentos de transformação impacta nesses resultados? É fundamental, do meu ponto de vista é fundamental. Essa é uma outra coisa que assim, eu tenho uma facilidade no Urfino. A gente é informal no Urfino, né? Como essência. E uma das coisas que eu fiz de largada foi criar um grupo de WhatsApp com os conselheiros. Né? Então... Inovou ali na comunicação. Então, assim, eu não sei se a outra turma tem, mas eu tenho os conselheiros no WhatsApp e a gente... Isso é até uma inovação, Ju. A gente Já resolve faz um muita coisa por ali, né? No WhatsApp. Mas assim, entre nós, né? Até fazer uma confissão assim, eu lembro que o Norival o Fausto conhece bem, ele é nosso grande mentor lá, super energético. E no dia da pandemia, teve dia que ele me ligou e falou, Kleber, vai todo mundo quebrar, né? Eu, não, calma, seu irmão, vamos não, né? No outro dia ele falou, não, Kleber, não vai quebrar não, o governo vai ajudar. No outro dia, não, bom, no final das contas, né? Então, mas assim, todo mundo estava muito em dúvida. Sim, Então, a não gente tinha. conversava com o conselho, a gente estava falando, né? Você vê, nós tínhamos uma situação financeira muito tranquila. Eu fui e peguei 100 milhões e pus dentro do caixa. Da noite pro dia. Falei, não, quebrar no caixa, não vamos quebrar, né? Então, assim, a relação com o conselho ela é fundamental. Né? Eu procuro manter esse relacionamento próximo, até mesmo no momento do processo de avaliação da sucessão, que teve sim um processo interno, externo. Uma das perguntas da entrevista que os acionistas me fizeram foi: como você vai administrar a empresa? Sozinho, com a gente? Falei, não, vou administrar com vocês, óbvio, né? Então a gente sempre divide todos os principais temas. Eu tenho total autonomia, bastante espaço. Isso é uma virtude dos nossos acionistas que compreenderam bem esse momento e deram o espaço para que essa gestão fosse validada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu procuro mantê-los informados de tudo, né? Não só os controladores. Hoje nós temos 2 conselheiros independentes, nós temos 2 conselheiros que representam
um acionista minoritário relevante, que é a Mitsui do Japão. Então são japoneses, né, uma outra cultura. Não estavam naquele momento, mas estão agora. E a comunicação ela tem que ser constante. Assim, a pior coisa é a surpresa, né? Então, se a Perfeito. gente consegue ir administrando, explicando as coisas, eu acho que facilita muito. Mas o Kleber, uma pergunta. Você consegue alinhar expectativas que são muitas vezes expectativas diferentes, né? Acionistas, fundadores, outros acionistas que estão investindo no Ourofino, a sua equipe, os colaboradores, o mercado, os clientes. Então, assim, é bastante expectativa, né? E às vezes elas não estão assim batendo, né? Quase não está nunca. 1 a 1. Quase nunca, né? Acho que essa é a grande função do CEO, né? É fazer esse alinhamento. Nós temos, como você falou, fundadores que têm uma intenção de crescimento, que são arrojados. Nós temos os colaboradores, né, que têm ali suas necessidades também. O mercado, quando eu falo mercado, porque nós temos acionistas no mercado, nós temos os nossos clientes, fornecedores. E quando eu disse de construir pontes, é isso, é fazer esse elemento. E para isso, eu acho que essa visão de financeiro ajuda, né? Fazer o diagnóstico bem feito, entender o que cada um está buscando, tentar trazer ali um ponto racional que una todas essas visões, né? E assim, Fausto, eu tento direcionar a empresa dessa forma também, né? Então, por exemplo, nós vamos construir o orçamento. O orçamento geralmente é um ponto de alinhamento de interesses, né? Se a gente vai para o conselho sempre quer o orçamento mais alto. Se a gente vai para o colaborador ali, a turma sempre joga um pouquinho mais para baixo para ter uma sobra ali. Então, sim, eu procuro fazer o que Meio atende termo. todo mundo, né? Então, assim, nós não vamos fazer um orçamento fraco, nós não vamos fazer algo que não seja realizável. E aí a gente explica para cada uma das partes o porquê tem que ser assim, né? Então a gente explica para o colaborador que a gente não pode ficar numa situação de conforto, nós temos que ter um desafio importante, inclusive se está dentro do valor jogar para ganhar. E a gente explica para o acionista o porquê que aquele ali está num número desafiador e tal. E geralmente a gente tem sucesso nessas conversas. Mas, de novo, a comunicação ela é sempre muito importante fazer esses alinhamentos. Até a Tiziana falou, né? Parece fácil, né? Mas já a gente está completando 4 anos, né? Que você... Quase 5. Quase 5 que você assumiu. E tenho certeza absoluta que nesses 5 anos você viveu momentos mais tensos. Há vários. De mais dificuldade. O próprio mercado, eu sei que nesses 5 anos teve momentos onde ele ficou muito mais difícil para todo mundo, né? E ver agora você numa cadeira de CEO, não é? Não tem mais um CEO acima de você. E aí, que você pode de dizer para a gente assim, de falar, bom, nesses momentos, como é que eu agi ou como é que a gente tem que agir? Essa é uma ótima pergunta, porque de fato, né, a gente fala das questões aqui, parece tudo fácil, parece tudo bacana, mas é muito mais dificuldade do que facilidades, né? E, por exemplo, como o Fausto comentou, o ano passado foi um ano muito difícil pra gente, assim. Eu falo difícil, a empresa continua lucrativa, tudo, mas a gente se cobra muito. Então, quando a gente entrega abaixo do que era expectativa, é sempre uma questão muito complicada no fino, né? Mas o ano passado, por exemplo, nós sofremos, o mercado deu uma virada, nós tivemos um produto que saiu de linha importante, relevante para uma questão, a vacina de aftosa, que o governo parou de vacinar o gado, né? Para buscar um certificado de exportação de carne, a gente apoia, inclusive, mas era uma linha que era relevante para a gente. Nós tivemos momentos de queda de preço, e assim... Nesse momento é cabeça fria, acho que é o primeiro ponto. Né? Porque Eu falar, a inteligência emocional do Kleber também é um pouco fora da curva. a cobrança primeiro vem, eu mesmo me cobro, né? E acho que essa é a principal cobrança que eu preciso administrar, é que eu me cobro. Mas óbvio que o acionista me cobra, o outro cobra também. E aí você tem, eu acho que é o momento até de olhar para dentro e ver o que não estava certo. Por que nós chegamos naquele ponto, por que mesmo com o mercado estando ruim, a gente não conseguiu se diferenciar. E aí tem que olhar e enxergar que nós erramos também muitas vezes, né? E que talvez pudéssemos ter mexido em algumas situações anteriormente, deixamos para depois. Aquela história que o sucesso dá uma enganada, ele é bem verdadeiro, na minha opinião. Sucesso é perdulário, como dizia, infelizmente faleceu, o que foi o dono do Pão de Açúcar, como é que era? O Abílio Diniz. Ele tem um livro que conta sobre isso. É bem ruim, porque assim, por outro lado é meio que natural, né? Imagina assim, né?
viemos ali de 3 anos excelentes, que nós crescemos 70% da empresa em 3 anos. A gente Uau. quase, assim, Isso quase estressa um pouco a companhia também. a gente mais do que dobrou o lucro da empresa em 3 anos, nos primeiros anos. Com as mesmas pessoas, sem aumentar a quantidade de pessoas. Então, assim, foi um resultado muito bom. A gente ganhou um monte de premiações, de reconhecimentos. Empresa mais admirada da América Latina em saúde animal, uma premiação. Eu mesmo ganhei uma premiação como melhor CEO Sim. de saúde animal do ano, que é uma premiação global. Fui o primeiro latino a ganhar. Legal. Premiações de melhores empresas para trabalhar, várias, né? Essa é uma empresa para estar tudo certo, né? Tá tudo certinho, né? Aí vem uma virada grande, você vê que não estava tudo certo. Sim. Então essa acho que é a principal lição nesse momento, né? Tem uma frase também que a gente usa no interior, Fausto, que a gente arruma o telhado quando tem sol, né? Não é no momento da chuva. Sim. E essa, acho que é a lição que ficou de novo. E aí, novamente, nós tivemos que fazer algumas mudanças, né, nesse momento. E já colhemos os frutos nesse ano de 24. Já está um ano muito bom de novo. Então, então, essa questão do sucesso, eu acho que ela vem muito do CEO não ficar acomodado, né? Ele tem que ser incomodado o tempo inteiro. E se a gente olhar para os empreendedores, eles são assim, né? Sim. Então, a gente precisa puxar um pouco disso. Então, acho que essa é uma outra grande lição, né? Que a gente precisa se comunicar, mas que a gente precisa estar incomodado o tempo inteiro, mesmo no momento que parece que está tudo certo. Um dos valores da Ouro Fino é o conectar com o mundo. A gente pode pegar esse valor e pensar assim, em algum tipo de expansão da Ouro Fino para fora do mercado da América do Sul? Sim. Sim, né? Como um laboratório farmacêutico veterinário, nós somos uma empresa de base tecnológica, né, Fausto? Então a gente precisa, nós temos mais de 100 produtos, mais de 900 apresentações. E como toda empresa farmacêutica, precisa estar reinventando, trazendo novidades, né? Tem produtos que geram resistência no campo, você precisa trazer uma outra molécula. Então, o Conectar com o Mundo, ele é exatamente o nosso caminho de inovação. Perfeito. De melhoria contínua, de alianças estratégicas, de parcerias. Então, é isso que ele significa. E ele tem sim a ver com a nossa parte de expansão internacional. A gente sempre cresce por produtos são importantes, mas também crescemos por parceria. Acabamos de fechar um contrato muito bacana com a LG Chemical, né, que é a mesma LG que trabalha os equipamentos eletrônicos, a gigante sul-coreana. Acabamos de fechar uma parceria com eles, que é Conectar com o Mundo. É um trabalho de 2 anos. Nesse caso, nós estamos trazendo um produto deles no Brasil para distribuir na parte química. Mas nós temos bastante intenção de ir para fora, né? Já somos uma empresa bem reconhecida na América Latina, nós temos um escritório comercial no México, nós temos também uma subsidiária na Colômbia, que são 2 mercados muito importantes. Nos outros países da América Latina, nós estamos atuando com distribuidores. Mas nós estamos agora, nesse momento, fazendo um novo ciclo de planejamento estratégico que a gente quer aprofundar na América Latina, ao mesmo tempo que a gente olha outros mercados. E nesse momento, a gente olha mais para a Ásia, mas provavelmente com parcerias e alianças estratégicas. Talvez não vai ser a Ouro Fino que vai estar lá, mas a gente deve buscar parceiro. Isso é reforçado muito, né, pela força do acionista que nós temos hoje, a Mitsui. A Mitsui do Japão é o 4º maior conglomerado do Japão. Então, assim, é um baita cartão de visita para a Ásia, né? Então, a gente quer aproveitar um pouco dessa influência grande deles para fazer essa expansão internacional. Aproveitando sobre... Desculpa. Não, só retomando um ponto que você falou, né, do reconhecimento constante que a Ouro Fino vem tendo aí por ser uma das melhores empresas para se trabalhar, as certificações, todos esses reconhecimentos que você citou. Que práticas de gestão e de cultura você acredita que mais contribuíram ou contribuem para esse reconhecimento? A Ouro Fino, desde antes do Kleber, né, ela já tinha seus reconhecimentos, ganhou várias vezes das melhores empresas para se trabalhar em indicadores importantes. Parou de participar um tempo e eu voltei a participar ali em 2020. Coloquei a empresa de novo no radar. E a gente ganhou vários mesmo. Por exemplo, a gente foi eleita número 1 do agronegócio brasileiro para se trabalhar. A gente já ficou em 3º lugar das indústrias do estado de São Paulo, das empresas do estado de São Paulo, 11ª indústria do Brasil para se trabalhar. Então tem da FIA, as melhores das Incrível Farmacêutico, vários rankings. Mas o que eu acho que faz a diferença? Eu acho que justamente a cultura, né?
E a GPTW, ela mede lá porque as pessoas ficam na empresa, né? E a cultura é bem acima do benchmark. Então, e foi logo depois que nós implementamos, dava, acho que quase 40% das pessoas respondiam que ficavam na empresa por causa da A cultura. cultura. E isso reforçou muito o trabalho que nós fizemos, né? Mas fora isso, né, a gente procura adotar as melhores práticas de gestão de pessoas, né? Então, primeiro, a empresa é uma empresa que tem bons benefícios, né? Tem um clima. A gente fica ali em Cravinhos, tem um campo, o Fausto conhece bem, nós estamos numa área ali de 180 mil metros quadrados, que tem um lago com peixe, tem cisne, tem área verde, tem academia de ginástica, tem quadras, tem campo de futebol, tem uma boa comida no refeitório. Então, assim, bom plano de saúde. Mas isso muitas empresas fazem, né? Então, acho que a cultura é um grande diferencial. E o outro diferencial que as pessoas citam muito é a possibilidade de crescimento dentro da Legal. empresa. A Né? promoção, né? Você mesmo é um cartão de visita disso, né? Assim, a gente. Esse é um indicador, né? Sim. Olha como que é. Quando eu assumi a empresa, o nosso índice de promoções internas estava em 19%. Nós chegamos em 2023 a 50%. Olha, Então esse também foi um caminho que a gente buscou, né? Também valorizar mais. Não acho que tem que ser mais do que isso. Em alguns momentos pode até ser menos do que isso, porque também É é necessário, importante né? oxigenar. Mas essa é uma das coisas. As pessoas reconhecem que lá é um lugar que ajuda as pessoas a crescerem, que dá oportunidade de crescimento. E isso só vem. Acho que esse é o lado financeiro falando de novo, Fausto. E eu sempre falo isso para eles. Só vem se a gente tiver um bom resultado. Se a gente Sem dúvida. consegue fazer um negócio com bom resultado, rentável, a gente gera oportunidade para todo mundo. Um ambiente estressado, com finança, não dá oportunidade. Não. Né? Então, vamos cuidar bem do negócio que vai retornar para as pessoas. Né? É um pouco do jogar para ganhar, inovação, retornando ali com as pessoas, fazendo acontecer. Cuidando das pessoas. Cuidando das pessoas. Bem, Eu acho que um ponto importante até para frisar é a questão da cultura que o Kleber falou. Muitas das empresas que a gente visita, o Fausto pode falar até melhor que nós duas. Ele está toda hora viajando para algum lugar, para alguma empresa. Fala sobre cultura, né? Mas é muito mais aquela frase escrita na parede do que a essência, a vivência, a vivência. né? Fausto, até uma pergunta para você. O quanto o CEO é importante no processo de cultura ou de transformação cultural? a gente, apesar da gente estar em 2024, a gente ainda encontra muitas empresas que só tem isso lá no quadro de aviso, lá na portaria, né? A nossa visão, a nossa missão, mas que não trata isso como, por exemplo, a Ouro Fino tratou e trata hoje. Então, a gente sempre tenta dizer para os CEOs que a nossa cultura, o nosso jeito de ser e de fazer as coisas pode trazer resultados melhores. E que um CEO devia dedicar uma grande parte do tempo dele para isso, para a nossa cultura, para o nosso jeito de fazer as coisas. O Kleber é um exemplo, ele se dedica a isso. A outra vantagem também do Kleber é que ele ouve bastante. Em 2020 foi um ano que ele ouviu muito, né? E acabou mantendo isso antes de tomar algum tipo de decisão. Então, assim, a gente tem alguns exemplos, Positivos, bons né? exemplos de que uma cultura forte faz as pessoas mais felizes, faz as pessoas quererem ficar lá dentro, trabalhar lá dentro. E uma cultura forte dá resultado. Resultado na última linha mesmo do balanço. Isso dá resultado. Então, a gente entende que toda empresa deveria se dedicar a isso. Uma coisa que a gente vê muito no mercado, infelizmente, é que isso também virou um pouco de moda e muitas empresas fazem isso, mas só fazem Só Só para falar que cumprir fez, fez, e né? não com a seriedade, por exemplo, que outras empresas fazem como Ouro Fino. Tá? Acho que o maior exemplo de cultura que a gente tem no Brasil, e que até já mudou completamente, é a Ambev. Sim. Né? Sempre foi conhecida pela cultura forte deles, em alguns pontos ali Resultado. que para eles eram inegociáveis. Então a gente tem excelentes exemplos, né? A gente devia seguir esses exemplos. Né? Mas um ponto que você traz na sua fala é justamente essa vivência, né? As pessoas, Inspirarem. imagino que para conseguir angariar todo mundo entrar, né? Você trazer todo mundo junto é uma coisa que o Fausto sempre fala, né? Quando a gente faz as apresentações de consolidados, de resultados de assessment, você precisa ter o líder que dá a direção. Isso. Né? E para ele conseguir fazer isso, para você conseguir fazer isso, você tem que ter essa vivência no seu DNA, senão
Não, sem Não dúvida. vai. E só fazer um comentário aqui adicional, né, que o Fausto falou, eu acho fundamental a posição do CEO. Se o CEO não estiver totalmente envolvido, não vai dar certo. Eu comecei a assinar meus e-mails, agora nem mando mais e-mail, só WhatsApp, né? Eu colocava lá Guardião da Cultura, Orofino. E por quê? Então é de verdade isso. Não, e assim, isso o momento que nós fizemos, da forma que nós fizemos, eu entrei totalmente. Eu fazia as reuniões junto, eu participava, eu revisava os materiais, o que a gente fazia, e entendia que não podia ser só de papel, então precisava mudar a empresa. Ajudei a supervisionar todas essas mudanças de processo, participando ativamente. Essa outra coisa, assim. Geralmente o cara financeiro ele está pouco relacionado com o RH, né? Com as Isso, pessoas. esse Né? é um ponto. Exato. Essa foi uma coisa que eu mudei muito. O Fausto sabe disso. Eu entro de cabeça no RH. Aliás, eu até comentei num artigo recente que nós fizemos ali, que estava falando justamente também do CFO para CEO. Eu acredito numa tríade. Eu acho que o presidente ele se apoia no financeiro e no RH. Tá? Perfeito. Esses Sem três dúvida. têm que estar sempre conversando ali o tempo inteiro. Né? E é legal porque o financeiro tem uma pegada, o RH tem outra, a gente tem que fazer eles também Que tá no pilar chegarem da no cultura, ponto. né? Que você falou. Tá Mas nos assim, três- essa nos tríade é três muito pilares. importante. Então assim, hoje eu mergulho em todos os processos de RH, entendo todos os indicadores. Não adiantava a gente falar cuidar das pessoas se eu ficasse com 15% de recrutamento interno, por exemplo. Então a gente precisava melhorar isso. E a gente fez, o que não significa que a gente não toma decisões difíceis. E que às vezes são decisões duras. Como é que você Que tomou precisam quando ser você assumiu? tomadas. E também eu de 24. Por exemplo, 24 foi ano ruim, eu tive que cortar áreas, eu tive que fazer ajustes. E aí tem momentos também que os funcionários falam, mas pô, agora você não está cuidando mais das pessoas, né? Não, tô sim, eu estou cuidando de todo mundo que está ficando aqui. Né? Se eu não tomar essa decisão, o restante vai ser prejudicado. Sim. E acho que essa é um outro aprendizado que eu tive muito importante, né? Assim, que não adianta você querer agradar todo mundo. Se você tiver essa intenção, a chance de fracasso é gigantesca. Né? Tem aquilo que é importante ser feito, vai ter que ser feito. Vamos comunicar da melhor forma possível, vamos absorver a dor também junto e vamos tocar a vida, porque em vários momentos vai ter. Vocês falaram de momentos difíceis, né? O ano passado, por exemplo, eu falei que nós teve um produto que foi descontinuado e tinha pessoas que tocavam uma fábrica para isso. Eram mais ou menos umas 60 pessoas. Olha. Nós tivemos que desligá-las, né? Não tem mais aquele negócio, não tinha mais como fazer. Óbvio que a gente já sabia disso, a gente veio preparando as vagas que a gente tinha dentro da empresa, a gente procurava direcionar as pessoas para lá e elas não sabiam disso. Né, vamos aproveitar as melhores pessoas em outras funções, mas mesmo assim nós tivemos que desligar algumas. Né? E muitas vezes as pessoas não sabem exatamente, porque eu não posso chegar para eles e falar, eu vou fechar essa fábrica. Né? Que gera uma insegurança. Gera uma segurança maior, mas a É. gente vai trabalhando isso antes, né? Mas tem decisões difíceis, né? Eu chamei as pessoas num auditório ali para comunicar esse desligamento, as pessoas chorando. Então, assim, não é só alegria, não. Nossa, Tem coisa muito difícil também. Mas isso é cuidar das pessoas, a forma que comunica, né? Esse preparo. Eu acho que o efeito surpresa sempre é ruim para todos os lados. Assim, né? Lidando com pessoas, todo mundo gosta de respeito. Né? Então, assim, mesmo no momento de encerramento de ciclo, um momento difícil, você tratar com respeito faz muita diferença. Sem dúvida. Às vezes você tem um funcionário lá de 30 anos, né, que está numa aposentadoria, faz uma homenagem, termina um ciclo legal, faz um processo bacana. Aquele funcionário que desligou e que não teve boa performance, cara, olha, estamos aqui, se precisar de alguma coisa que eu possa te ajudar, você pode me ligar, você pode procurar. Eu faço isso com muita gente. Né? Então, assim, as pessoas quando saem, ó, estou aqui, se eu puder te ajudar em algo, e se eu vou aqui não significa que você não vai estar bem em outro lugar. Né? Estou aqui, inclusive, para te ajudar. Né? Então, eu acho que isso ajuda muitas coisas. Né? Então, cuidar não é não desligar, não fazer isso, mas é tratar com o máximo respeito a forma de fazer, acho que faz toda a diferença. Você falou de uma coisa muito importante, que é o papel do CEO no processo de transformação cultural. Sim. E o papel do CEO na parte de transformação digital e inovação? Porque muita gente cria uma área e coloca um diretor. Como que é, de fato, o papel do CEO ideal? Eu não sei nem se eu tenho resposta, tá? A gente também está procurando, né, achar o melhor caminho para a digitalização. Digitalização está no nosso valor conectar com o mundo. Sim. Mas inovação é uma coisa muito importante. O Fausto chegou a conhecer um momento, né? Nós temos ali a nossa parte de inovação em produtos, é uma coisa muito importante. Então, isso a gente conseguiu acelerar. Óbvio, né? Precisa de investimento, precisa de pessoas capacitadas e trazer um time com capacidade é bastante importante.
E a gente está conseguindo agora, esse ano nós lançamos 7 produtos, alguns inovadores de fato. Então a gente está feliz com essa parte. Mas a inovação não é só isso. Nós temos que olhar a inovação em todos os aspectos. E eu não acho que a gente esteja ainda no ponto ideal. E é engraçado, né? Quando eu falo dos 3 valores, e a gente avalia as pessoas pelos valores, as evidências do que elas fizeram em relação a isso, eu consigo ver que o conectar com o mundo é o nosso valor ainda que tem mais espaço de desenvolvimento. Jogar para ganhar é muito forte, é muito claro, vem lá do acionista, né? Aquela briga do acionista que foi... que se construiu ali lá do nada, né? Então isso é muito forte. Cuidar das pessoas também sempre foi muito forte. O conectar com o mundo é o que a gente precisava evoluir mais. Por quê? Em que aspecto? Porque assim, toda empresa, né, ela tem quando você pensa alguma coisa de inovação, na teoria ela é fácil, né? Vamos criar um ambiente legal, as pessoas vão participar, elas vão se engajar, elas vão se desenvolver, elas vão dar as ideias. Mas quando você vem para o dia a dia, não é tão simples assim, né? Vou dar um exemplo. Nós criamos lá uma universidade Lean, né, dentro da empresa, para trazer processos Lean, Lean Manufacturing, também para o escritório. Então, a gente certificava as pessoas em Black Belt, em Green Belt, e precisava, para isso, desenvolver um projeto para a empresa. Só que o que a gente notou? A gente fez isso um ano. No outro ano, as pessoas que foram certificadas, elas não usaram tanto a metodologia. Elas usaram aquilo ali mais para o momento, para ter ali o seu desenvolvimento, ter ali uma certificação, mas elas param de usar num tempo. Na prática. E trazer benefício para a própria Ourofino. Trazer benefício para a própria Ourofino. Aí fizemos outras turmas, mas assim, é uma resposta difícil de achar. Eu também li um livro que eu gosto bastante. Fica a dica, hein? Eu estou falando de livro, mas eu não sou um grande leitor, eu leio alguns e aprendo bem com eles. A regra é não ter regras. Sim. De Hastings, né? Lá do Netflix. Do Netflix. Muito bom. Ele fala uma questão ali muito bacana, que é da densidade de talentos. Sim. E essa é uma coisa que eu tenho me perguntado muito, né? E assim, a gente como uma empresa tradicional, que está vindo do setor farmacêutico, que pensa que é fábrica, indústria, né? E aí eu comparo, por exemplo, com o iFood, né? Outro dia nós tivemos uma conversa, um tempo atrás, com o Diego Barreto, na época ainda ele era o diretor financeiro, e ele falava que o time inteiro dele sabia programar, né? Então, ele tinha uma densidade de talentos ali que ajudava esse tipo de inovação que vem da programação, mas bem que é uma empresa voltada para nativa digital, né? Mas era financeira, né? Não era exatamente os programadores que faziam da forma. Então, assim, a gente já fez algumas iniciativas de trazer alfabetização, vamos fazer meetups de tecnologia, de inovação, vamos trazer vocabulário, vamos trazer pessoas importantes para falar. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho importante para fazer e que eu acho que tem a ver com densidade de talentos. A gente precisa desenvolver mais referências dentro da empresa para contaminar mais as pessoas. Mas essa é a pergunta que eu não tenho ela respondida. Então, foi uma boa Mas provocação. Já tá na piada. Já está no radar, né? Agora, o Kleber, você está completando 5 anos já na cadeira de CEO. Você acha que nos próximos 5 anos, quais vão ser os seus principais desafios? Sim, acho que é principalmente a expansão da empresa, né? Para explicar um pouco melhor, né? A Ourofino é uma empresa... Primeiro, assim, geralmente não nasce uma empresa farmacêutica veterinária. Nosso setor ele é composto por empresas farmacêuticas globais que fazem produtos para humanos e que em algum momento ela tem um braço veterinário. Então, isso geralmente é o apêndice da empresa farmacêutica humana. Em determinado momento, esse setor cresceu, algumas empresas separaram as divisões, abriram capital, viraram empresas gigantes globais. Então, a gente compete com farmacêuticas globais. E a Ourofino, ela veio, então, num caminho diferente, que nasceu ali o Jardel Norival, né, os nossos acionistas, eles são pessoas muito simples, foram técnicos agrícola, tem uma vivência com o campo, depois eles foram vendedores, então a venda que foi a origem deles ali, e começaram num momento que era muito simples, né, que a parte regulatória do Brasil permitia estabelecimentos mais simples. Então foram crescendo ali. E nós tomamos um espaço já bastante importante no Brasil, já é uma empresa madura. E agora, Fausto, os caminhos não são tão mais óbvios, né? Então, antigamente eu falava, olha, eu tenho 2, 3 produtos para bovinos, eu vou colocar produtos para suínos. Eu tenho, agora eu coloco para pet. Na pet eu começo com antibiótico, agora eu ponho
um anti-inflamatório, então você vai crescendo, tem espaço. Hoje nós já temos um pipeline, um portfólio de produtos muito completo. A gente já tem um market share alto no Brasil. Aí a gente foi para a América Latina, ainda tem espaço de crescimento. Então, a América Latina é um lugar que a gente precisa dominar mais, né? Aí a gente foi para biológicos, que é vacina, que é um negócio tecnologicamente muito avançado, e estamos conseguindo lançar vacinas importantes. E aí o caminho fica mais difícil, mas provavelmente vai ser uma expansão internacional, baseada em produtos que têm potencial global e baseado em parcerias. Eu enxergo que vai ser por aí o crescimento do Então, Orfino. isso quer dizer que os seus desafios dos próximos 5 anos eles vão ser um pouco diferentes do que foram Bom. dos últimos Até 5 anos. É isso que eu queria. Agora o jogo é diferente, né? O meu e de todo o meu time, Todo né? mundo. E isso que é uma coisa importante, eu acho também, né? Quando eu assumi a presidência, há 5 anos atrás, vamos colocar assim, o desafio era um. E eu era um. A empresa evoluiu, dobrou de tamanho, provavelmente mais um pouquinho, a gente vai quase triplicar, talvez chegar em algum momento ali breve. Eu continuo sendo esse, se eu não me desenvolver. Então eu preciso evoluir junto com a empresa. Isso. E as outras pessoas também. Né? Então, os nossos diretores, os nossos gerentes, os nossos analistas, todos eles precisam enxergar a evolução da frente e procurar se desenvolver. Isso tem muito a ver com a pergunta anterior não respondida de inovação. Né? A inovação ela vem muito da motivação da pessoa a se desenvolver. Esse engajamento. Se engajar, de conhecer coisas novas, de procurar falar de coisas novas. Se eu não procurar falar de coisas novas para tratar uma parceria internacional, eu vou estar fracassando na minha posição e provavelmente não vou estar lá. Né? Então, eu acho que a inovação vem daí, porque isso é uma inovação. Né? Se eu for tratar com o Orfino, eu tenho que ir para a parte internacional, eu vou ter que ganhar expertise para isso. Então, o que eu mais falo para as pessoas é olhem para frente e se preparem para acompanhar a evolução da empresa, porque a empresa vai evoluir. Né? Cabe a gente evoluir junto. É a veia empreendedora do executivo que tem que... E você acha, Kleber, que nos próximos 5 anos, ou ao final dos próximos 5 anos, você vai ter conseguido formar o seu sucessor? Tem que ser, né? A gente tem que fazer, né, Fausto? Você fez proposição anterior? Fez. Então, Fiz. Assim, a gente... Ele preparou uma pessoa, e uma pessoa top de mercado hoje, que assumiu a posição que ele tinha na área de financeira. E a pessoa que sucedeu o CFO também foi interno, também muito bem formado. Então, assim, a gente tem um bom sucesso em formar. Lógico que para pessoas. cadeira de CEO é mais complexo. Né? Assim, a gente trabalha bem isso, né? O Fausto é membro do nosso comitê de pessoas lá, então a gente apresenta os planos, a gente faz as avaliações. A gente entende que existe ainda um prazo para isso. Eu acho que o principal ponto de formar um sucessor é formar uma pessoa que consiga fazer mais essas conexões como um todo. Nós temos muitas pessoas muito boas nas suas cadeiras, né? Mas a gente precisa fazer eles enxergarem o todo junto. E eu acho que nós temos práticas que colaboram para isso. Por exemplo, a gente tem um mecanismo de gerir empresa que é baseado no comitê de gestor, que são a reunião da diretoria, a diretoria junto. A gente se une, era semanalmente, agora a gente está se unindo quinzenalmente, e ali a gente debate tudo da empresa. Muito bom isso. Na frente de todo mundo. Então a pessoa que é de RH tem a oportunidade de saber o comercial, tem que saber do financeiro. Isso é muito bom. Então todos estão sabendo tudo. E eu acho que isso é o que mais ajuda a gerar essas conexões, né? Mas sim, eu acho que nós vamos ter bons sucessores em 5 anos. As pessoas são muito boas nas suas áreas, mas precisam realmente se desenvolver nisso. Mas a gente tem gente com potencial ali. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Muito bom. Kleber, muito obrigada por agradeço. aceitar o convite, por vários insights. Já passou? Acho que foi 1 hora. Foi. Eu que agradeço. Foram vários insights que o Kleber trouxe, um exemplo de um executivo de sucesso, numa das empresas de sucesso, e aí espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse episódio hoje. Fausto, muito obrigada. Obrigado a Não vocês. vejo a hora de você aparecer de novo. Vou aparecer. Muito obrigada, Kleber. Muito obrigada, Fausto. Obrigado a vocês. Obrigado, Fausto, Amanda, Tiziana. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que possa ajudar outras pessoas. Mas mais do que isso, né? Só a última ponta que você me perguntou dos 5 anos, né?
A gente aprende todo dia, né, Fausto? Tem que continuar aprendendo a todo momento. É isso E eu mesmo. acho que isso aqui ajuda as pessoas a aprender também alguma coisinha. E a gente vai aprender com outras pessoas também. Perfeito. Sem Muito dúvida. obrigada, Kleber. Obrigado. Gente, muito obrigada. Sigam-nos, curtam esse vídeo, comentem e até o próximo episódio. Até a próxima.